Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Hoje nós vamos comentar para vocês uma prova da banca Fundação Getúlio Vargas, para você que está se preparando para o concurso para o IBGE, certo? Temos aí uma prova de 12 questões para vocês, nas quais eu vou procurar mostrar os pontos mais cobrados pela banca FGV, bem como a maneira adequada de se abordar essas questões. Nosso objetivo é que você marque a resposta certa no gabarito, ok? Então vamos lá direto, olho na telinha comigo na questão de número 1. Vamos começar então aí com a questão de número 1, pessoal. A questão de número 1 traz um tema que tem sido bem frequente nessa banca da Fundação Getúlio Vargas, que é o desenvolvimento das orações reduzidas. Vocês sabem que existem orações reduzidas de particípio e gerúndio infinitivo, como está sendo colocado aí na questão, ó, tá certo? Olha lá, particípio, gerúndio e infinitivo. O que a banca Fundação Getúlio Vargas vem cobrando é o desenvolvimento dessas orações reduzidas, ou seja, transformá-las numa oração com conjunção integrante e verbo flexionado, certo? Nas provas que nós comentamos aqui, várias vezes caiu questões parecidas com essa, ok? Então, desde já, a gente chama a atenção de vocês para esse tópico, ok? Desenvolvimento das orações reduzidas. Muito bem, o que a questão está pedindo? Está pedindo para assinalar a opção em que a reescritura, ou seja, o desenvolvimento da oração reduzida, foi feito de maneira adequada. Então, para isso, pessoal, a gente tem que escapar de algumas armadilhas em primeiro lugar. Uma delas é o que está aí no item A. É quando, por exemplo, troca-se o verbo que está aqui, ó, o verbo, por um nome derivado desse verbo. Quando eu desenvolvo uma oração, eu tenho que manter o verbo como forma verbal, seja ela numa forma reduzida, seja ela numa forma flexionada. Se não tiver verbo ou reduzido ou flexionado, deixa de ser oração. Tá? Então, não pode, em hipótese alguma, transformar o verbo num nome, ok? Ainda que gramaticalmente a frase fique correta, ok? Então, opções como a letra A ou a letra D já tem que ser descartadas, até mesmo a letra E, porque, reparem, sempre foi feita a transformação do verbo em nome. Olha lá, aqui no item D, a mesma coisa no item E. Olha lá, o descobrir e o descoberta. E aqui, ok, a mesma coisa feita no item A, ok? Outra coisa importante que tem que se prestar atenção é a manutenção da pessoa verbal. Repare que na frase original vai estar numa pessoa e isso tem que ser mantido na frase transformada, certo? Então, repare aqui no item B, que eu tenho, não é preciso acender uma vela. Esse aqui está numa forma impessoal, terceira pessoa, ok? E isso se mantém aqui, ó, na frase transformada, ok? Então, repare que tirei o verbo aqui da forma flexionada e coloquei, perdão, da forma reduzida, da forma infinitiva, e coloquei aqui na forma flexionada. Aqui ele está numa forma impessoal, ok? Esse verbo aqui, o ele está na terceira pessoa, então eu vou deixar esse verbo aqui na terceira pessoa também, ok? E aí eu mantenho. Isso não ocorre no item C, em que eu tenho a mesma estrutura impessoal aqui, ó, mas quando eu faço a transformada, fica na primeira do plural. Então, terceira do singular, primeira do plural, houve mudança de pessoa. E é por isso que a opção C fica descartada. A resposta correta, então, da questão 1, gente, item B. Ok? Na questão 2, perdão, nós temos aqui uma questão sobre semântica das preposições. Ok? Cumpre também, né, recomendo a vocês uma atenção especial sobre esse assunto. Ok? Então, troca indevida de sob e sobre. Né? O sob indica posição abaixo, o sobre indica posição acima ou ainda a respeito de, indica o assunto de alguma coisa. Ok?
Então, no item A, eu tenho a infância e a vida sob uma ditadura, ou seja, a ditadura fica acima, então está correto. Falar sobre música é como dançar sobre arquitetura. O sobre aqui é o a respeito de, está correto também. No item C, o verso é uma vitória sobre, né? Ou seja, a posição acima, ok? Está correto. E aqui no item D, a interpretação é vingança do intelecto sob a arte, não. Tinha que ser o sobre, né? Posição acima. Então, item D, resposta da questão de número 2. Na questão de número 3, temos as opções a seguir apresentam pensamentos em que os pronomes sublinhados estabelecem coesão com pronomes anteriores. Assinale a frase em que esse referente anterior é uma oração. Pessoal, esse tipo de questão já apareceu anteriormente também aqui nas resoluções que temos feito, ok? Por isso que é importante vocês acompanharem todas as resoluções, pessoal, porque aí vocês podem ter uma ideia melhor sobre os tópicos e as questões que mais caem nas bancas, ok? Então, acompanhar aqui via nosso canal a resolução das provas pode ser de muita valia nessas horas, ok? Então, qual é a dica que eu posso dar para vocês aqui, gente? O elemento de coesão capaz de substituir toda uma oração anterior são os chamados demonstrativos. O esse, essa, isso, o este, esta, isto e o aquele, aquela, aquilo, ok? Aqui nas opções em que estão sendo usados pronomes relativos, como no item A, no item C e no item D, ora, o pronome relativo ele se refere a um nome que lhe é anterior, mas somente um nome. Então, o pronome relativo não pode retomar toda uma oração, ok? Já o pronome lhe, pronome objeto indireto lhe, ele tem que retomar um substantivo, ok? Então, repare que, por eliminação, eu já chego no item E, que é a resposta correta. Mas, como eu falei, os pronomes que podem estabelecer referência coesiva, substituindo toda uma oração anterior, são pronomes demonstrativos, como o esse, essa e o isso, ok? Então, fica a dica aí na questão, certo? Quando pedir para vocês retomar o referente anterior da oração, e esse referente é uma oração, ok? Prestem atenção na presença de pronomes demonstrativos. Resposta da questão número 3, galera, item E. Na questão de número 4, nós temos o seguinte: assinale a opção que indica o pensamento em que não ocorre uma estruturação com base numa antítese, figura de linguagem da antítese. A antítese, gente, é um tipo de figura de linguagem na qual há a aproximação para fins expressivos de dois elementos que são antônimos, que são opostos, ok? Então, qual a única opção aí em que não vai ocorrer uma estrutura baseada em antítese? Repare que no item A eu tenho conquistar, perder, certo? Na frase do item A, e isso é uma antítese, ok? No item B, efêmero e eterno, idem. Efêmero é aquilo que é rápido, eterno é aquilo que é duradouro, certo? No item C, eu tenho meios poderosos e objetivos confusos. Essa é a nossa época. Não há uma relação de antonímia entre poderosos e confusos, ok? Eles são, por assim dizer, elementos, um com sentido positivo, outro com sentido negativo, mas não são exatamente antônimos. Se não são antônimos, não estabelecem antítese. Logo, a resposta da 4 só pode ser item C. Repare que no item D eu tenho piorar, melhorar, antônimos, e no item E eu tenho mortais e eternos, um a um e juntos, ok? Palavras que dão o sentido de oposição, certo? Então, resposta da 4, item C. Prosseguindo, pessoal, há necessidade de se manter a concentração o tempo todo, viu, pessoal? Porque as provas são muito detalhistas, elas vão no detalhe
e estar atento aos detalhes é fundamental. Então, manter a concentração, o pique, é muito importante aí durante a resolução, ok? Na questão 5, nós vamos ter: todos os pensamentos a seguir são construídos por 2 blocos. Assinale a opção que indica o conectivo que uniria um desses 2 blocos de forma conveniente. Ora, pessoal, um conectivo une blocos, une ideias, une sentenças, expressões, quando a relação semântica por ele estabelecida é respeitada e a frase fica, então, harmoniosa quanto a essa relação. Se você coloca um conectivo que dá uma relação semântica não adequada, obviamente que isso fica inconveniente, certo? Então, o que ele quer aqui? Que sejam respeitadas as relações semânticas por meio do uso do conectivo adequado, certo? Então, isso vai ocorrer justamente em qual frase? Vai ocorrer na frase de item D. A felicidade é um como, porém não um que. É como se dissesse: a felicidade é um como, mas não é um que, certo? Então, fica o item D. Em todas as outras, se vocês repararem, vão ver que se eu coloco a conjunção que está sendo apontada, o nexo semântico se perde ou fica bastante esquisito. Vejamos aqui no item E, por exemplo. Felicidade é como um beijo, porque você deve compartilhar para aproveitá-lo, né? Esse porquê fica mal encaixado aqui na sentença, ok? No item A única coisa sem mistério é felicidade, portanto, ela justifica por si só. Vejam que, ainda que gramaticalmente as frases fiquem bem construídas, o sentido fica estranho, ok? E é por isso que a única em que é mantida é o item D, que é a resposta correta. Na questão 6, temos: assinale a opção que apresenta um pensamento que se apoia em uma estrutura diferente da antítese. Olha ela aí de novo, galera, a antítese, 2 vezes na mesma prova, e já caiu em questões anteriores também. Então, olha aí a importância de se seguir aqui as nossas videoaulas, certo, pessoal? Então, vamos lá. Onde é que eu tenho uma estrutura diferente? Agora eu quero a que não é antítese, ok? Não está estruturada de forma a estabelecer uma oposição. Ora, no item A, eu tenho: muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. Então, pequenas e grandes já formam uma antítese aqui. No item B, as coisas nunca são tão boas quanto esperamos, nem tão ruins quanto tememos. Então, tenho aqui o boas, ruins. Quem vive só de esperanças morrerá de fome. Então, eu tenho aqui o vive e o morrerá. O otimista diz que vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. O pessimista teme que isso seja verdade. Então, tem o otimista, pessimista aqui, ok? Só sobrou o item E. Felicidade é um modo de viajar, não um destino. Não há nenhuma palavra aqui, ou grupo de palavras, ou par de palavras, que estejam em oposição semântica, que estejam em antonímia. Então, por isso que a resposta da questão 6, letra E. Então, 2 vezes na mesma questão, pessoal, é uma dica importante aí acerca da presença provável de antítese ou figuras de linguagem em geral na prova aí do IBGE, ok? Fica essa dica aí para vocês, certo, pessoal? E continuem acompanhando as aulas aí do nosso canal. Se possível, dê o seu apoio também, gente, para essas videoaulas que nós fazemos. A nossa intenção é sempre levar conteúdo acessível e de qualidade para vocês, ok? Acessível no sentido de ser gratuito e qualidade no sentido de realmente ajudá-los a conseguir uma vaga no concurso pretendido. Isso demanda recursos da gente, em equipamento, pessoas, lugares e tempo. Portanto, se você puder visitar o site Apoia-se, né, e deixar lá a sua contribuição, nós vamos ter mais recursos para manter esse projeto e assim continuar ajudando vocês a conseguir essa vaga, beleza? Então sigam aqui as resoluções, deem a sua contribuição e, sem perder tempo, continue na questão de número 7.
A questão de número 7 vai dizer: assinale a opção que indica a frase em que a troca de posições dos termos sublinhados não pode ser feita. Ok? Não pode ser feita porque se você trocar, muda o sentido, muda a estrutura da frase ou até mesmo fica uma frase gramaticalmente incorreta. Então, eu tenho aí no item A: o que é a felicidade além da simples harmonia entre o homem e a vida que ele leva? Então, se eu tivesse a frase: o que é a felicidade além da harmonia entre a vida que ele leva e o homem? Fica uma frase estranha, até mesmo porque o ele retoma homem, e se você coloca o ele antes, ele fica sem ter o que retomar, e a frase fica bem esquisita. Então, a resposta do 7 é letra A, ok? Então, nas outras, em nenhuma troca dá problema. No item B, nós temos: o verdadeiro segredo da felicidade é exigir pouco dos outros e muito de si. Fica correto. No item C, você quer ser feliz ou estar certo? Dá no mesmo, a frase fica boa e com o mesmo sentido. A felicidade é nunca ou logo. Também não muda, né? A ordem não muda o sentido. E no item E, a felicidade está não nas coisas, mas no gosto, tá? Então, nenhuma delas muda. A questão fica bem respondida no item A. Na 8, nós temos lá: assinale a opção que apresenta a frase em que a substituição da oração adjetiva sublinhada pelo termo em destaque é feita de maneira inadequada. No item A, nós temos: o que é felicidade além da simples harmonia entre o homem e a vida que ele leva? Se eu trocar o que ele leva por vivida por ele, fica adequado, fica correta aí a sentença. No item B, sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do que você conseguir. Então, sucesso é conseguir o desejado e felicidade é gostar do que você conseguiu. Correto, também mantém o sentido. Aqui o importante é manter o sentido, viu, pessoal? C, você não será mais feliz com mais até ser feliz com o que já tem, ok? Então, até ser feliz com o já obtido. Correto também. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. A felicidade é um bem multiplicável ao ser dividido. Correto. E no item E, felicidade é como uma flor que não se deve colher, recolhida. Então, repare que o recolhida é justamente o oposto do que não se deve colher. Ok? Então, a resposta é o item E. Na 9, na frase você quer estar certo ou ser feliz, ocorre o quê? Uma antítese paradoxal? Não, não é um paradoxo, porque as coisas não se excluem. O paradoxo acontece quando você tem alguma coisa ilógica. Por exemplo, uma frase famosa do poeta Fernando Pessoa: o mito é o nada que é tudo. É uma antítese, porque você tem tudo e nada, mas é paradoxal, porque uma coisa não pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. Mas não é o que ocorre nessa frase aqui. Estar certo e ser feliz não são mutuamente excludentes, não causa problemas lógicos, ok? Então, não é uma antítese paradoxal. É uma pergunta retórica? Não, é uma pergunta, ok? Em que você tem que escolher uma das opções. Pergunta retórica é aquela que eu faço sem ter a pretensão de se obter alguma resposta. No item C, uma ambiguidade intencional também não pode, porque ambiguidade é quando tem duplo sentido. E aqui não tem duplo sentido, eu tenho dupla opção. Uma falsa oposição? Sim, ok? É uma falsa oposição, porque estar certo e ser feliz não são exatamente antônimos, ok? Eles podem até estar numa posição de positivo e negativo, mas não são exatamente opostos em sentido, não formam um par antonímico. Então, a resposta aqui, letra D, na questão de número 9. Na questão de número 10, nós temos: assinale a opção que indica a frase em que a substituição do conectivo sublinhado
foi feita de forma inadequada, pessoal. Ou seja, né, basta eu pegar aí uma conjunção que não pertence ao mesmo grupo das demais. Como isso, professor? Assim, ó, se você tiver aqui o item E, por exemplo, uma vez que é uma conjunção causal e o visto que também. Então, a troca de uma pela outra não vai me causar problemas, porque ambas são causais. O mas e o no entanto são ambas adversativas. A troca de uma pela outra também não me dá problema. No item D, o conforme e o segundo são conformativas. A troca de uma pela outra também mantém o sentido da frase. No item A, mesmo que e malgrado são ambos concessivos, certo? E a troca de uma pela outra mantém o sentido. A única que não acontece isso é no item B, resposta da questão 10. O se, ele é condicional e o quando é temporal. Então, a troca de uma pela outra acarreta em mudança de sentido na frase e, portanto, ficaria inadequado. Ok? Então, resposta da 10, letra B. Na 11, uma questão muito chatinha, pessoal, muito sutil e que, na minha opinião, é também um tanto mal formulada, embora o gabarito tenha sido mantido, certo? O que diz a questão 11? Assinale a opção que indica a frase que apresenta uma metáfora cuja comparação está explicada. Não fica claro no que consiste exatamente essa explicação. Esse comando de questão está muito vago, ok? E isso já seria suficiente para anulação da questão. Porém, torcendo um pouquinho aqui, dá para a gente imaginar que ela está querendo saber onde é que eu tenho uma comparação na sequência há uma explicação de um dos elementos dessa comparação. Ok? Então, reparem que isso pode ocorrer aqui no item E, que é a resposta da questão. Um marido é um emplastro, e agora vem a explicação do que é um emplastro, olha lá, que cura os males das moças. Ok? Então, isso justifica o item E. Porém, coisas muito parecidas acontecem no item D. O ciúme é um latido que atrai os ladrões. Você pode perguntar por que esse que atrai aqui não é uma explicação também? Porque latido aí é uma palavra que não necessita de tanta explicação assim, ok? Já é uma palavra mais conhecida, tá? E que por isso, então, esse que atrai seria apenas uma especificação e não uma explicação, ok? Então, isso seria o suficiente para justificar no item E. Mas essa diferença é muito sutil, ok, gente? Muito sutil mesmo. Repare que nas frases A, B e C, a presença da vírgula, ok, já marca uma explicação, tá? Coisa que não acontece aqui no item E, mas também não no item D. Então, a única explicação plausível é que latido é uma palavra que não precisaria de explicação e emplastro, sim. E esse que cura seria a explicação para essa comparação entre marido e emplastro. Certo? Então, resposta da 11, letra E. A questão 12 diz o seguinte: assinale a opção que indica a frase em que o emprego do demonstrativo sublinhado está adequado. No item A, nós temos as principais ameaças nessa vida são as pessoas que querem mudar tudo ou nada. Aqui está equivocado o uso do nessa. O ideal seria o nesta. Por quê, pessoal? Por que tem que aparecer o nesta e não o nessa aqui? Porque o nesta situa o objeto no tempo presente. O nessa situa o objeto no chamado passado próximo. Ora, como a frase faz sentido à vida presente, deveria ter sido usado o pronome esta. Então, está errado o item A. No item B, nós temos: o mundo anda mudando tão rápido que aquele que diz que alguma coisa não pode ser feita é geralmente interrompido por alguém fazendo esta coisa. Ora, retomando um elemento citado anteriormente, eu devo usar o essa. O esta é usado quando eu tenho que fazer a chamada referência catafórica, ou seja,
antecipar um elemento que ainda vai ser citado. Retomando o que já foi dito, ou seja, fazendo uma referência anafórica, eu tenho que usar o pronome essa. Então, o item B está errado, ok? No item C, crianças e loucos dizem a verdade. Por isso se educam essas e se encarceram estes. Está errado. Quando eu tenho assim o chamado aposto distributivo, eu tenho que usar o pronome aquele, aquela, aquilo e o pronome este, esta, isto. O este, esta, isto retoma quem está mais perto. No caso aqui, ele retoma loucos, certo? Retoma loucos. E o essas retoma crianças, mas não posso usar o essa, eu tenho que usar o aquelas para fazer a referência adequada, visto tratar-se de um aposto distributivo. Como eu disse, tem que usar o aquele, aquela, aquilo, ou este, esta, isto. Então, só sobrou... Não, perdão, tem o item D. O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isto não é com isso, porque está retomando o que foi dito anteriormente, então eu tenho que usar o esse, essa, isso, para referência anafórica, e para catafórica eu tenho que usar o este, esta, isto. Então só me sobra o item E. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Resposta correta da questão de número 12, pessoal, para a gente fechar esse bloco de questões aqui e que a gente espera que tenha sido do agrado de vocês, ok? Qualquer crítica, não deixem de colocar lá no canal para que a gente possa sempre aperfeiçoar o nosso trabalho, ok? E assim a gente encerra mais uma videoaula, pessoal. Comentamos 12 questões de língua portuguesa da banca Fundação Getúlio Vargas, para você que está se preparando para o concurso do IBGE. A gente espera que essa resolução tenha ajudado vocês a compreender melhor aspectos da gramática do português. Porém, se você tem alguma crítica, algo que você gostaria de apontar nessa nossa videoaula, por favor, deixe o seu comentário aqui mesmo no canal. Nós temos um prazer imenso em fazer com que essa videoaula seja do seu agrado da melhor maneira possível. E só vamos conseguir fazer isso se tivermos um feedback sobre o que vocês pensam dessas nossas videoaulas, ok? Então pode deixar sua crítica aqui na boa, nós vamos procurar seguir da melhor maneira que nos for possível, ok? Mas se você, por outro lado, gostou dessa aula, não deixe de compartilhar, curtir, né? E deixar aqui o seu comentário positivo também. A divulgação do nosso trabalho é muito importante para que a gente possa cada vez mais atendê-los com mais questões, mais comentários, mais tira-dúvidas e tudo mais que vocês precisarem para fazer uma boa prova, ok? Tudo isso vai deixar a gente bastante feliz, não mais feliz do que encontrar vocês aqui na nossa próxima videoaula, ok? Eu espero vocês então, um abraço e até lá!